Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento falando mais um vídeo para vocês, olha só. Hoje, irmãos, vamos tratar sobre um tema talvez polêmico ou não polêmico, pelo que vocês viram aí na thumb do vídeo. E antes de eu falar sobre esse tema, que é um dos temas que eu trato no meu livro, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, tá? A gente trata sobre esse tema também aqui nesse livro, a gente trata sobre ufologia, nova era, ocultismo, paganismo, xamanismo, que é o que a gente vai falar hoje sobre xamanismo e Jung, né? A gente trata sobre psicologia, a deusa intocada, tratamos também sobre a noiva decaída, explicando como que os movimentos entraram dentro das igrejas e estão dentro delas hoje em dia, o humanismo presentíssimo na nossa era. Então, esses são temas, um desses temas que eu irei falar hoje aos irmãos, é o xamanismo e Jung. Também falarei um pouco de Freud, psicologia, a gente vai tratar tudo sobre isso durante o decorrer do nosso vídeo, tá? Então, se você quer adquirir esse livro, ele vai estar no primeiro link, ele vai estar no link na primeira descrição desse vídeo, tá bom? Ele vai estar lá para vocês poderem saber como adquirir. Irmãos, vamos tratar hoje sobre xamanismo e Jung, tá? O que esses dois temas, irmã Débora, têm a ver? Primeiramente, a gente vai tratar sobre o que é xamanismo de fato, tá? Primeiramente, que eu irei falar aqui aos irmãos, é que não irei me basear em nenhum achismo, tá? Aqui nada é do achismo, aqui foi um estudo muito completo que eu fiz para esse livro, para esse tema. Eu acho que, se não me engano, foram mais de 12 livros que eu usei para tratar sobre esse assunto, pesquisas e muitas pesquisas. Esse livro ele durou 2 anos para eu fazer ele, então nada aqui é no achismo, tá bom? E se você não me conhece, eu sou Débora, sou formada em filosofia, estou bacharelando em teologia, sou diretora do projeto de missões da Igreja Palavra da Cruz e também sou coordenadora e uma das diretoras do nosso projeto missionário Deixai Vir a Mim as Criancinhas. E também sou autora de 3 livros infantis, tá bom? Então, só para ver que aqui nada é no achismo, tá? Irmãos, antes da gente falar sobre Jung, primeiro eu tenho que explicar o que é xamanismo, tá? A gente tem que entender primeiro o conceito xamanismo. Você pode pensar assim, xamanismo ele remete muito à questão de pajé, remete muito à questão de cultos indígenas, incas, maias, astecas, eles tinham práticas xamânicas. E mais eu quero definir aqui o xamanismo, ele na nova era, o xamanismo como novo, uma nova forma que o xamanismo ele tem se apresentar, tá bom? A gente vai tratar sobre ele da seguinte forma. O xamanismo é a experiência transcendental pela qual o homem busca receber iluminação e guias para responder às questões da vida, como, por exemplo, uma cura ou uma inquietação. Então, o que é xamanismo? O xamanismo é a experiência transcendental pela qual o homem busca receber iluminação e guias para responder às questões da vida, como, por exemplo, uma cura ou uma inquietação. A transcendência é o momento em que o homem deixa o seu corpo e eleva o seu espírito ao transcender, podendo ter contato com seres espirituais que, segundo eles, são elevados na pureza e na inteligência, sendo esses espíritos que irão guiar o povo para a verdade e compreensão do mundo. Vamos lá. Xamanismo. O que é xamanismo? O xamanismo, ele vai ser a adoração do homem, o guia do homem para algo oculto. O xamanismo é a busca do oculto, aquilo que está escondido. Então, para se fazer e para se transcender, é necessário usar elementos da natureza, ou elementos como a música, drogas alucinógenas, chás alucinógicos, momentos de euforia, histeria coletiva, para você poder transcender e ter essa transcendência. Quando você tem a transcendência, o que ocorre? Ocorre que o corpo ele vai elevar o seu espírito. O que é elevar o seu espírito? Ele vai se desprender. Vamos supor, você está aqui, você fez uma consulta xamã. Você está aqui, o seu corpo ele está presente, mas a sua mente e a sua alma, ela não está. Ela está transcendente em algum lugar. Qual lugar é esse, irmã Débora? Nunca se sabe. É um lugar fora, é um lugar que eles falam que é um lugar paralelo. Você não está mais no seu consciente, você está para o seu inconsciente. Estamos começando a pegar umas chavezinhas soltas aqui, que a gente logo vai montar esse quebra-cabeça. Então você tem que sair da sua consciência. A prática xamã é essa. A prática xamã, o xamã, quando ele vai fazer sua consulta, ele não pode
estar preso à terra. Por quê? A filosofia xamânica, ela pensa da seguinte maneira: o homem, ele é impuro, tá? O homem, segundo a filosofia xamã, segundo muitos estudos que eu fiz em cima, ela não pode estar presa à questão da terra, terrena. Por quê? A terra, segundo esse conceito, ela é má, tá? Eu estou pegando o conceito a partir de pajés, índios, hinduísmo, budismo usa bastante a prática xamânica, o próprio espiritismo também. Então, você precisa se desconectar desse mundo para você chegar ao divino. Você precisa chegar ao divino, o ser iluminado. Então, você tem que desprender da terra. Por isso que é transcendência. Tá entendendo? Até aqui estão entendendo, né? Por isso que se chama transcendência. Você saiu do seu estado consciente e você vai agora entrar no seu inconsciente. Então, quando você está no seu inconsciente, aí sim que você chegou à iluminação, vamos assim dizer. Você chegou aonde você queria. E através disso você pode receber mensagem, você pode receber guia, você pode receber uma resposta, uma consulta de algum morto, demônios também, tá? Eles usam sim essa palavra demônios. E essa prática também é utilizada para um momento de elevação mais convicta, tá? Onde os mestres xamãs são os mediadores entre o mundo espiritual e físico para muitas religiões. Sobre a prática xamã, eu vou citar aqui um autor que eu gosto bastante, que é Peter Jones. Ele fala que a essência do xamanismo consiste em obter conhecimento oculto por meio do contato com espíritos, demônios, mortos ou seres de outros mundos. Essa prática possui uma tradição longa e vigorosa no mundo antigo, tá? Os maias, os astecas, o Egito utilizava bastante práticas xamânicas. Os cultos aos deuses eram meios xamânicos que se elevavam e transcendiam através do álcool, através do uso da música, através dos rituais. Eles aconteciam a transcendência, tá bom? Há séculos, magos, bruxas, médios e alquimistas afirmam receber informações ou instruções de espíritos. Em tempos recentes, o xamanismo tem atraído grande interesse público e confere ao novo cenário espiritual raiz nas práticas antigas pagãs e ocultistas. Ou seja, a prática antiga, ela foi meio que ganhando nova forma, trazendo então para o novo, a nova era, né? A nova era, você pode pensar, a nova era lá atrás? Não, a nova era de agora, que a gente está vivendo. Mesmo tendo a era tecnológica, que a gente gosta de falar, né? Que a gente é a era da ciência, a gente é a era da tecnologia, a gente é a era que não se baseia no achismo, é a era mais xamã que eu conheço, tá? E a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. A comunicação, e você pode pensar, Débora, então como é que é feita a comunicação? Né? Se a pessoa transcende, ela está no inconsciente, em meio de um intermediário, que é alguém xamã, que vai estar lá, vai estar um meio intermediário para ela alcançar o que ela quer. Como é que é feita a comunicação? A comunicação, ela é feita da seguinte maneira. Ela se faz através do estado de espírito em êxtase, com a mente desprendida do mundo real. Você não pode estar no mundo real, tá? Com o uso de vários meios para ter esse momento de possessão, onde se quebra a consciência com o corpo. Igual eu expliquei, lembra? Vai acontecer o êxtase, você vai entrar em transe, e aí o seu corpo ele meio que vai se fechar e você vai transcender no seu inconsciente. Você não vai estar mais consciente, você não vai estar mais no mundo real. Esses métodos são variáveis, tá? Existem muitos métodos. Como o uso da música, a dança, como meio de euforia, podendo ocorrer através da preparação do ambiente, que é muito importante, a música através da batida certa, ocorrer no momento de transcendência com o espírito ou demônio, assim como a hipnose, um meio também utilizado igual a meditação para provocar a ruptura entre o consciente e o inconsciente, assim como também o uso do tabaco, drogas alucinógenas, chás alucinógenos, bebidas alcoólicas. Isso vai variar de muitas religiões, vai variar de tribos, vai variar de conceitos filosóficos que determinadas religiões tenham, tá? Não quer dizer que Débora, então toda religião usa a droga alucinógena. Não. Algumas podem utilizar a dança e a música. Outras podem utilizar somente a meditação e a melodia também. Então, a visualização xamânica, ela é uma tentativa de criar ou manipular o mundo físico pela prática da alquimia mental. Ela é baseada na antiga crença dos feiticeiros de todo o universo. Há uma ilusão, chamada de Maya no hinduísmo, tá? Criada pela mente, ou seja, a criação da mente. Tudo até agora que eu falei está relacionado à mente do homem. Perceba bem, tá? Isso é um detalhe muito importante aqui, que a gente vai precisar para entender ao longo do vídeo.
muitos podem pensar que o xamanismo ele não é mais tão praticado assim. Você pode pensar, Débora, mas isso é uma prática tão antiga, é uma prática tão assim, nada a ver, sem pé sem cabeça, já é uma prática muito tempo utilizada por várias religiões, prática muito antiga já, quem vai usar isso? Vamos ver aqui, quem usa isso? E aqui que eu quero entrar com vocês sobre Jung. Pode pensar, tá bom, irmã Débora, mas o que tem a ver Jung com isso? Jung pode ter sido alguém que, estudou sobre xamanismo, estudou sobre os povos, queria conhecer a mente deles, a psicologia deles. Vamos ver se era isso mesmo. Não existe na história da humanidade, uma coisa que eu quero entrar aqui, é que não existe um ser humano neutro, tá bom? A gente tá falando das práticas xamânicas aqui durante esse vídeo, mas a gente não é neutro. Sempre terá uma cosmovisão que vai moldar a sua vida. A maneira que você pensa, a maneira como você age, a maneira como você vive em sociedade, sempre vai ter uma cosmovisão por trás dela. Seja cristã, seja anticristã, seja ateu, seja não ateu, enfim. O homem ele é movido por alguma cosmovisão. E na psicologia não é diferente, tá? Na psicologia não é diferente. Tanto que a base dela é de nada mais e ninguém menos do que de Freud e Jung. Então, não me venha dizer que a psicologia ela é neutra. Não existe neutralidade. O cientista ele não é neutro. Não existe pessoas neutras. Você vai seguir a sua vida, o seu trabalho, ele vai girar em torno daquilo que você crê, na sua cosmovisão de vida. Então, dizer que o homem é neutro é uma balela. Dizer que você é neutro. Você nunca é neutro. Só de você pensar que você não é neutro já mostra que você segue uma cosmovisão. Vê Débora filosofou. Não, é pensar, irmãos, é pensar. Veja, só de você pensar que tem um pensamento neutro, já aí mostra a sua cosmovisão de vida. Um exemplo claro sobre que a psicologia ela é neutra. Um exemplo claro são os vários tipos de métodos que a psicologia usa para analisar seus variáveis pacientes, podendo haver mais de 500 sistemas psicoterapêuticos diferentes, além de várias metodologias e técnicas, muitas delas sendo contraditórias. Bom, se você tem mais de 500 sistemas psicoterapêuticos diferentes para analisar determinados pacientes, já não é neutro, né? Cada um vai ter a sua mentoria, o seu sistema psico para, como posso dizer, tratar aquele seu paciente. Logo, você já não é neutro aí nessa questão. Porque se existem vários sistemas, você vai escolher um deles para melhor fazer a sua sessão. Se não é neutro. Se fosse neutro, seria igual de A, seria igual para o Y, igual para o X. Já não tem neutralidade aí já. E fora que, se você segue algum sistema ou algum método, prova ainda mais que não é neutro. Porque você está seguindo alguma coisa, você está seguindo um pensamento. Você está seguindo uma cosmovisão ali dentro. Então, para a psicologia, entra na seguinte questão aqui que eu já vou entrar com vocês. Que é o xamanismo como instrumento de cura. Aí pronto, pode dizer, misericórdia, como assim xamanismo? Segura, se acalme, respire e vamos aqui analisar comigo aqui. Vamos lá. Como eu já expliquei no início, o xamanismo usa a alteração da consciência, indo buscar algo fora da realidade, no oculto, buscando a revelação de algo através desse meio. O xamanismo moderno é presente em muitas religiões, no cientifismo e na psicologia. Cientifismo é um tema que eu vou trazer ao longo do canal aqui, eu vou trazer também sobre cientifismo, sobre o cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, porque a ciência também virou algo muito intocado e ela tem muitas teorias ali que, humanismo não, hein? Então, você pode perguntar, de que maneira ela estaria presente na psicologia, o xamanismo? O preceito base de um xamã, vamos lá. O preceito base de um xamã, escute bem. O preceito base de um xamã, em primeiro plano, é a autoconfiança que o seu cliente, paciente ou fiel deve ter em seus conhecimentos. Afinal, por tudo que o xamã mostrará, a pessoa que o procurou, essa terá que ter uma relação muito forte de confiança para conseguir o que deseja alcançar nessa busca. Ou seja, a primeira base é confiança. O xamã, quando alguém vai querer uma sessão com ele, quando ele vai querer consultar, quando a pessoa procura para consultar, a pessoa tem que ter primeiro uma base.
confiança. Por quê? Precisa se ter a confiança para poder fazer a elevação, para poder se transcender, para entender o que a pessoa quer. Então, a primeira base é a confiança. Confiança total que o fiel, o cliente, como eu falo aqui, ou o paciente, tem que ter. Tem que ter com o intermediário ali. Ele tem que ter a confiança. Segundo passo, a criação do ambiente é necessária para a iniciação do intermediário. Ou seja, ambientação, iluminação, um lugar muito tranquilo, ou não também, pode ser um lugar bastante agitado para se ter uma euforia, casos que acontecem em outras religiões que utilizam o xamanismo, tá? Então, a gente tem que ter a preparação do ambiente certo. Terceiro, a indução no meio da fala por histeria, ou uso da música como processo de concentração e elevação conjunta para, assim, conseguir fazer a experiência completa. Ou seja, utilizar o uso da música como um processo de concentração e elevação. Ou, às vezes, um som ambiental, ou, às vezes, uma histeria, se for coletiva, tá? Estou colocando aqui, se for coletiva, uma histeria coletiva. Porém, se for individual, que é o que a gente quer tratar aqui, é uma concentração e elevação. Som de ambiente, música, aquelas concentrações e meditações que se fazem também ao meio. E em quarto, o uso de algum elemento que facilite o homem a sair da realidade em que está indo para o desconhecido, que é aí que vai haver a transcendência. Talvez você possa pensar que práticas podem ser usadas apenas para as religiões tribais, como os pajés e o seu povo que usam esses meios para se achegar aos deuses presentes na natureza, usando os elementos até como mesmo cachimbo. Vê que interessante. Existiam tribos que usavam o cachimbo, a prática do fumo, para poder se transcender com os deuses e entender o que eles querem, como é que eles vivam, como é que eles podem adorar melhor esses deuses. Ou até mesmo o espiritismo, sim, que usa esses métodos xamânicos para falar com os mortos e seus antepassados, passando mensagens que esses seres desejam enviar para a humanidade ou uma pessoa específica. Assim como o hinduísmo, o budismo, utilizam a meditação e a melodia como meio de alcançar a iluminação e a auto-revelação. E aqui, falando sobre espiritismo, hinduísmo, budismo, através da meditação, através da iluminação, através dos usos xamânicos e também que buscavam, assim como o espiritismo, assim como também o espiritismo e outras religiões, buscam os seus antepassados, espíritos, demônios ou seus guias para poder ajudá-los. E aqui eu entro com um nomezinho chamado Carl Gustav Jung. Pode pensar, o que isso tem a ver, irmã Débora, com Jung? Jung, irmãos, é simplesmente o maior xamã que eu já vi na minha vida, tá? Se você ficou chocado, não fique não, porque vamos tratar sobre isso agora. O Jung, se você não sabe, ele era gnóstico, tá? Ele era um praticante nato do gnosticismo. Ele envolvia-se muito em práticas xamânicas para curar seus pacientes e muitas vezes recebendo sonhos que mais tarde iriam ser decifrados. Afinal, para a psicanálise, os sonhos são meios importantes para a interpretação do sujeito, pois podem ser sinais de sua psique, sendo um guia para a compreensão do ser humano, prática também vista do espiritismo. O espiritismo também tem esse pensamento de que é através do homem e dos sonhos que muitas das vezes as coisas são reveladas. E aqui começa a trajetória de Jung no nosso vídeo. Richard Knoll, eu vou citar aqui agora. Veja como isso aqui. Irmã Débora, mas você pode estar falando então a partir do seu achismo e tal. Jung não era nada disso. Como pode dizer que Jung era xamã e utilizava esses métodos nos seus pacientes nas suas sessões de terapia? Veja muito bem. Richard Knoll, ele é um cientista que se formou em Harvard, tá? Não é qualquer um. E ele é psicólogo clínico. Ele é psicólogo formadíssimo. E ele não é cristão, tá? Você pode falar, você está pegando um psicólogo crente, que já vai falar sobre psicólogo crente aqui também. Mas não. Ele é declaradíssimo que não é cristão em nenhuma espécie, tá? Ele cristianismo é igual a aguiole, segundo ele. Não se mistura. Ele não é crente professo. E ele faz observações no seu livro Oculto de Jung. Ele faz algumas observações estarrecedoras que ele argumenta que as teorias psicológicas de Jung
sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos são essencialmente disfarces, uma capa pseudocientífica para esconder as práticas que configuravam na verdade. Um novo movimento religioso no qual Jung ensinava as pessoas a terem visões em transe e a fazerem contato direto com deuses. Não fui eu que disse, de novo, não estou eu que estou dizendo, é aqui, Richard Nall, um psicanalista clínico formado em Harvard, não cristão, que falou isso sobre Jung, tá? Pesquisa aí se você quiser pesquisar, fique à vontade, tá? Então, veja que no próprio meio deles existe essa discrepância de dizer, ó, Jung ele utilizava sim métodos xamânicos nas suas sessões de terapia, tá? Jung, ele faz uma junção, ele conseguiu fazer uma junção entre a psique e a religião. E isso é uma coisa impressionante que esse cara conseguiu fazer. Porque a gente vê hoje em dia tantos e tantos cristãos fazendo psicologia, achando que pode muito bem misturar a psique com o cristianismo. Olha aí, você aí sendo parte de um sistema e nem sabendo. Jung fez uma junção entre a psique e a religião, sendo seus métodos baseados na pressuposição e no espiritismo. Afinal, ele tinha muitos espíritos guias. Olha aí, ó, mais um ponto. Jung, nas suas sessões de terapia, ele utilizava espíritos guias. Tem um espírito guia que era o xodó dele, que era Filemon. Deixa eu ver se eu... Isso, Filemon. Era um ancião, tá? Esse espírito de Jung era um ancião que tinha chifres e que ajudava ele a decifrar sonhos, a guiar as pessoas, a transcender. Esse Filemon era o guia, o xodó de Jung para ele. Muito científico, né? Nossa, científico até amanhã de manhã. Afinal, ele tinha muitos espíritos guias, mostrando a direção que deveria tomar, assim como a astrologia. Veja, gente, espie bem. O que isso difere da astrologia, do espiritismo e o hinduísmo? Eles também usam essas práticas. Astrologia é diferente de astronomia, tá? A astronomia, ela estuda física, química, astros, planetas, a forma como a Terra gira, tudo bonitinho, matemática pura ali, tá? A astrologia, não. A astrologia, ela é bem mística, tá? Ela é bem na área ocultista. Se os irmãos quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre o ocultismo e a astrologia, tá? Esses três aqui que eu citei também usam a mesma técnica que Jung usa, tá? A própria ufologia, ela busca a transcendência para ela poder se comunicar com o oculto, com os seres extraterrestres, assim. Podem ser... oh, meu Deus, coisa complicada, viu? Para se comunicar com seres extraterrestres. Assim como o hinduísmo, que busca a meditação, mas a iluminação de seres iluminados. Veja que não tá tendo tanta separação assim, tá? Isso é só um começo aqui, só jogando no ar, que eu não tô dizendo nada. Tendo como mentor Filemon, que eu citei aqui agora, um ancião que usava chifres de touro, buscava nele ajuda e direção, como foi o caso que ocorreu em sua casa. Veja bem, esse caso que eu vou contar, preste muita atenção aqui. O Jung, né? Científico muito, né? As sessões e tudo mais. Vamos lá. Foi o caso que ocorreu na casa de Jung, quando foi invadida por espíritos dos cruzados cristãos, tá? Jung, ele vai contar o seguinte, que a casa dele foi invadida por espíritos dos cruzados cristãos, revoltados. Ocasião em que Jung os guiou, com a ajuda de Filemon, a encontrarem seu caminho de volta para o mundo espiritual. Olha aí, ele estava lá de boa na casa dele, do nada os cruzados cristãos chegaram, a alma deles lá, falando, a gente tem que sair daqui, a gente precisa de guia. Aí ele, deixa comigo, eu serei o salvador de vocês. Chamou Filemon no ouvidinho, Filemon falou, faz assim, assim, assim. E guiou esses cruzados de volta para o mundo espiritual. Perceba que a base em que eram feitas as consultas era através dos meios xamânicos. Afinal, era assim que um gnóstico praticante fazia as coisas, gente, tá?
Aí, Débora, você tá achando isso no achismo? Gente, aqui no meu livro, achismo. Aqui no meu livro eu dou, fala aqui, dou os dados, tudo bonitinho de onde eu tirei as informações, tá? Minha pesquisa tá toda aqui, tá bom? Nisso, a gente pode entender assim, tá bom, irmã Débora, mas isso era a fé dele, não tinha a ver com as práticas que ele fazia. Ele fazia as sessões dele baseadas no curanderismo e no xamanismo. Ele fazia as sessões dele utilizando meios do espiritismo. O que mais a gente tem que falar que ele fazia? Ele mesmo, psicanalistas clínicos falam que ele fazia. Tem o livro o Culto ao Jung, que trata de desmanche em Jung todo em relação a isso, que ele sim juntou a psique com a religião. Ele fez uma coisa que hoje em dia que religião e psicologia andam de mãos dadas. Então, Jung, ele é o mais popular hoje em dia entre os cristãos declarados do que Freud, o ateu, tá? Por causa de sua simpatia pela religião e pelas coisas espirituais. Gente, ele era muito espiritual. Tem até um relato que eu li, também tá nesse livro aqui também, esse relato que eu vou contar a vocês, que ele chegou em Freud e falou, conta pra mim seu sonho, conte pra mim, que eu vou decifrar aqui agora, eu vou decifrar pra você, meu camarada. Vamos lá, eu chamo meus guias aqui e interpreto pra você. Gente, que é científico, né? Nossa, muito científico. Entretanto, embora seu pai tenha sido um pastor protestante, que duvidava seriamente da fé que processava, tá? Escute muito bem isso aqui, que eu vou citar bastante aqui, cristãos que fazem psicologia. Entretanto, embora seu pai tenha sido um pastor protestante que duvidava seriamente da fé que processava, ou seja, o pai dele era um pastor protestante, mas tinha muita dúvida sobre a fé dele. Jung era antibíblico e ressentido com o cristianismo desde a sua juventude. Ora, você, que fala a seguinte coisa. Irmãos, eu tô tratando aqui diretamente com você que é cristão, tá? Cristão. Eu sou cristão. Beleza, cristão, vamos lá. Eu não tô aqui tratando com ímpio. Um ímpio é um ímpio. Você pode pensar, mas o fulano da minha rua, ele é ímpio e faz psicologia ou se consulta? Irmãos, ímpio é ímpio. O que a gente, vamos lá, independente de doutrina que você siga na sua igreja, o que é um ímpio na nossa concepção? Um ímpio é alguém que anda no pecado segundo os desejos da sua carne e que não conheceu a redenção e a salvação de Jesus Cristo. Estamos todos juntos aqui, nisso aqui. Isso aí, dependente da doutrina da sua igreja, o ímpio é isso. A gente era sepulcro caiado, não é? Antes da gente conhecer o evangelho, a gente era o quê? Pecadores, vivia segundo nossos desejos da carne, vivia com o vazio incessantemente dentro da gente, que só foi preenchido quando a luz do evangelho nos encontrou e nos regenerou, e agora a gente adora Cristo. Que coisa linda. E essa é a salvação. Só que o ímpio, ele tem um vazio dentro dele que não vai se preencher de maneira nenhuma. Então, para ele tentar ter algum guia na vida dele, ele vai precisar desses meios. Seja psicologia, seja consulta xamânica, seja qualquer coisa, ele vai precisar disso aí. Vai preencher a alma dele? Não vai. Isso é o ímpio. Se o ímpio tá fazendo psicologia, tá indo em terapeuta, não sei o que, tá fazendo prática xamã, é o ímpio. Eu tô falando com você que é crente, tô falando de você que é cristão. Como é que você vai seguir uma filosofia, vai seguir um pensamento, uma cosmovisão de alguém que era totalmente antibíblico e ressentido com o cristianismo desde a sua juventude? A gente não deve pesar um pouquinho da balança aqui e tentar entender se faz lógica ou não? Porque isso não tem lógica nenhuma. É igual, o fulano critica muito a minha escritura, mas eu sou amigão dele demais. Não tem lógica. A fé, elas se batem uma com a outra. Não tem lógica aqui. Aí você me vem e fala, não, mas ela é neutra. Neutra como? Você está seguindo o pensamento de alguém que é antibíblico. Simples assim. Olha, veja uma questão aqui. As suas primeiras visões, Jung, para você aí que ainda tá porque quer defender essa questão aqui. Eu tô falando para você que é crente, tá? Não joga nas costas do ímpio, não. Tô falando diretamente com a gente aqui. As primeiras visões de Jung
simbólicas, mostrava Jesus como o Senhor das Trevas e Deus defecando sobre uma catedral. Pense nisso aqui que eu acabei de falar. Reflita aí, que eu não preciso nem comentar sobre isso, que eu acabei de ler. Para se comunicar com sua primeira esposa falecida, seu avô, o pastor Samuel Prevex, conduzia sessões espíritas contínuas, da qual participavam sua segunda esposa e sua filha, mãe de Jung. Esta última, sujeita a surtos de insanidade, reservava 2 camas na casa de Jung para fantasmas visitantes. A tese do doutorado de Jung, publicada em 1902, foi baseada em sessões espíritas conduzidas por sua prima de 13 anos de idade, que ele colocou em transe hipnótico para entrar em contato com seus ancestrais falecidos. Veja, temos aqui prática pagã, temos xamanismo, temos misticismo, temos adoração a símbolos, temos interpretação de sonhos, temos um homem que era, eu nunca entendo, gente, fala, mas o Jung, ele juntou a religião cristã com a psique. Irmãos, ele é anticristão, gente, assim como Freud, então misericórdia, ele tinha pavor de qualquer coisa relacionada. Falava o nome cristão pra ele chegupiava. Parecia aqueles gatos de telhado só miando, todo arrepiado. Irmãos, eu quero que a gente entenda como Satanás, ele fez uma junção tão grande entre a igreja e a psicologia que a gente acabou não vendo, e agora a gente tem esse panteão dentro da igreja. Ora, como é que... Veja que briga de fé a sua. Se acontece alguma coisa na sua vida, você vai recorrer a quem? Ao psicólogo crente da sua igreja, ou você vai recorrer às escrituras? Porque o psicólogo crente, ele não vai poder usar as escrituras para guiar você. Vou logo dizendo. Ele vai ter que usar esses métodos aqui que eu acabei de falar. Ele vai ter que usar os pensamentos e as mais de 500 sessões de psicoterapia que ele vai escolher para seguir e guiá-lo. E aí a gente entra em um conflito. E aí, eu sigo o quê? O que o outro está dizendo ou o que a Bíblia me diz? Aí fala, se seguir o que a Bíblia diz, tá bom, beleza, a gente vai seguir o que a Bíblia diz. Mas muita coisa que a Bíblia diz que é pecado, a psicologia trata como doença. E aí, como é que a gente faz? Muita coisa que a gente viu aqui que Jung praticou com as suas sessões é métodos que o próprio Deus condena. E aí, de novo, que show da Xuxa é esse? Como é que ficamos? Veja muito bem, pondere e pense. Pelo amor de Deus, antes de criticar, vamos pensar primeiro, vamos pensar, é o norte, eu tô dando norte, vamos lá. Pense bem, faz sentido isso que você segue? Veja muito bem isso. Cientificamente, o que tem de cientificamente nisso aqui? E olha que é o pai desse negócio aqui, foi o que uniu a religião e a psique. Porque hoje em dia ele é o xodó dos cristãos. E é isso que eu não entendo. Como é que é xodó dos cristãos que seguem pensamentos psicológicos, que fazem psicologia e adoram Jung? Como é que você adora alguém que Deus condena, que odeia veementemente? Ora, era pra você nem passar perto desse cara. Aí você pode parar e pensar o seguinte: mas irmã Débora, não tem nada a ver, eu posso muito bem compactuar com 2 cosmovisões diferentes. Eu posso sim seguir esse cara, porque, ora, que diferença faz? Que diferença faz seguir esse pensamento se ele já morreu, hein? Se ele praticava as coisas, ele que praticava, eu não pratico. Será mesmo que se pode ter essa mistura de mundano com santo? Vamos ver o seguinte aqui. Abra comigo em sua Bíblia. Lembrando que não vai ser eu quem vou estar dizendo isso aqui, vai ser as Escrituras. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. De novo, não sou eu. Você disse. Bom, a minha Bíblia que está dizendo. E não se achará entre ti
algueiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, consultor de mortos. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, as práticas de Jung são o que perante o Senhor? Bom, você acabou de ler. Então, eu tô falando quem é cristão, viu de novo. Ah, porque o ímpio, irmãos, o ímpio, de novo, igual a gente falou no início. O ímpio é o ímpio, irmãos. Eles não têm a graça salvadora de Cristo. A luz do evangelho não apareceu para ele ainda. Então, para ele saciar a alma dele, para ele tentar encontrar algum sentido na vida, é o que tem para ele, infelizmente. Por isso que cabe a nós, como cristãos e igreja, apresentar Cristo a ele. Lembre-se no estado de pecaminosidade que estava sua alma. Deu jeito das formas mundanas? Não deu. Deu como? Quando você conheceu de fato o evangelho, quando a graça lhe encontrou. Glória a Deus por isso. A graça, quando encontra, ela muda, ela preenche. Bem-aventuranças, lembre-se, Mateus 5, bem-aventurado. Os frutos, amor, mansidão, bondade, tudo aparece. Pô, apareceu. Não é seguir, que eu posso muito bem seguir. Não, como é que encontra a liga, gente? Em do lado fala que é pecado, do outro fala que é doença. O outro fala, tem a sua autoconfiança. E do outro lado fala, negue-se a si mesmo, nada de bom é em você. Tá vendo como... me olha, não se mistura. Aí você pode criticar. Critique também de maneira correta, tá? Através do... Não ataque pessoalmente, não, porque atacar pessoalmente é perder o bom senso. A gente gosta aqui, igual, esse canal é querer também pensar. Vamos pensar. Pense, pondere, pense um pouquinho. Poxa, será que faz sentido? Tem uma liga aqui, a cosmovisão cristã e a cosmovisão da psicologia? Ainda mais de Jung, que é o que muitos cristãos pegam, a psique, e tenta colocar ela a crivo das escrituras. E pior ainda é você que não faz. Pior o que faz, o que tenta pegar as escrituras. E pior é aquele que não tenta pegar em nada. Você está pecando do mesmo jeito. Você está tentando suprimir as escrituras de Cristo. É isso mesmo? Como é que é a situação aqui? É a gente tomar muito cuidado que tipo de conselho. E sobre aconselhamento, pode dizer, mas... Sobre aconselhamento, eu Cristo também não vejo nas escrituras algo me critica. Salmos, capítulo 1. Salmos 1. Capítulo 1, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, eu tô dando os versículos aqui. Se eu der mais de 2, 3, vai ficar longo esse vídeo. Então, gente, a gente pense, não critique de primeira, pense e pondere. Poxa, faz sentido ou não o que isso é falado? A verdade, ela é correspondente, a verdade não é solta, ela corresponde. Veja se isso aqui que eu tô falando é verdadeiro ou se não é, pondere. Eu tô dando aqui, eu tô dando a luz, vamos lá, vamos seguir a luz aqui. Poxa, por que a preocupação? Um homem não se anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Pondere o que a gente está falando aqui. Pense assim, poxa, será que faz sentido? O que mudou na sua vida? O que mudou de fato, longe do evangelho? O que muda a sua vida? O vazio que tem na sua alma foi preenchido alguma vez? Pense bem nisso. Métodos e mais métodos, mais de 500 métodos psicoterapêuticos. E o vazio da sua alma continua aí. Veja se mudou alguma coisa. Então, irmãos, é a gente ponderar tudo o que foi falado aqui. E você pensar, poxa, tem a ver a cosmovisão cristã e a cosmovisão da psicoterapia? E ainda mais de Jung, que é que vocês adoram pegar de paixão. Satanismo global, o ocultismo como a nova religião global. Essa é uma das faces que Satanás vem incrementando e a gente não viu. O próximo vídeo nosso, eu devo de falar para vocês sobre a nova era e o ocultismo. Sim, nova era foi o ápice de tudo que você pode pensar. Desde ecumenismo, a positivismo, a própria psicologia, a elevação astral, ufologia, tudo. A partir da nova era foi um ápice gigantesco que se teve para a gente chegar nos dias de hoje como tá. Aqui eu falo um capítulo só sobre a psicologia, a Deus Intocada, que é o nome do capítulo. E se você ficou interesse em adquirir esse livro, vai estar no link, no primeiro comentário fixado
nesse vídeo, tá? O número de telefone também está passando na tela, se você quiser adquirir. E chegamos ao final desse vídeo, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos que virão em breve. Comente nos comentários. Ah, irmã Débora, eu não concordei nesse ponto. Ah, irmã Débora, eu concordei nesse quesito que a senhora falou. Tudo bem, glória a Deus por isso. O nome desse canal é Crer Também Pensar. A gente pensa, a gente gosta de pensar e fazer você pensar. Se for debater nos comentários, debata no campo das ideias e não no campo pessoal, tá? Porque o campo pessoal, aí você perde totalmente o seu senso comum. A gente gosta de debater no campo das ideias. O campo pessoal, não. Aí já ultrapassa os limites. Comente nos comentários de maneira respeitosa, respeitando uns aos outros e suas opiniões também. Que Deus em Cristo, irmãos, abençoe vocês.